parceria de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. As obras de João Guimarães Rosa talvez sejam, como muitos têm dito, aquilo que de mais original se produziu no mundo das letras, no Brasil. Entre os tantos volumes publicados, tanto antes quanto depois de sua morte, fica a certeza de que Grande Sertão Veredas seja a sua obra-prima, e ele mesmo se deu conta disso, desde o momento de sua escrita. Segundo depoimentos, apesar que ele possuía grande predileção pessoal pelo Miguelinho, personagem de Campos Gerais, publicado simultaneamente com Grande Sertão Veredas. Este livro, publicado em 1956, traz uma aventura narrada por Riobaldo, um ex-jagunço e fazendeiro, aparentemente idoso, a um homem ilustre da cidade, que o visita frequentemente para ouvir seus causos. A certa altura, ao introduzir o assunto envolvendo Deus e o diabo, Riobaldo adentra a narrativa épica de sua aventura no sertão. Embora fosse um professor em seu início, Riobaldo abandona o ofício e torna-se o jagunço Tatarana. A reviravolta ocorre com o assassinato do líder Joca Ramiro pelo seu segundo Hermógenes. Riobaldo torna-se o novo líder do bando, recebendo a alcunha de Urutu Branco e parte em busca de vingança. Grande parte do livro está dessa empreitada sangrenta no personagem. A obra se passa no sertão brasileiro, em área que acredita-se corresponder a parte do estado da Bahia e de Minas Gerais. Apenas alguns lugares citados no livro são reais, sendo boa parte produto da imaginação do autor. Bom, pessoal, isso aqui foi só uma parte de um pequeno resumo dessa obra. Aí eu vou passar aqui para o Jefferson. Ele vai concluir o restante aí e vai explicar mais um pouco aí. Obrigado. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jefferson. Vou falar um pouco sobre João Guimarães Rosa, que ele nasceu em 27 de junho de 1908, na cidade de Curitiba, em Minas Gerais. Ele era autodidata, começou ainda criança a estudar diversos idiomas. Ele iniciou no francês, quando nem completava 7 anos, ele já sabia um pouco de francês aí. E em 1925 ele se matriculou numa faculdade de medicina na Universidade de Minas Gerais, e veio a se formar, se formou em 1930, e no mesmo ano ele casou-se com Lígia Cabral Pena, com quem teve 2 filhas. Passou a exercer a profissão de médico no interior de Minas Gerais, onde teve o primeiro encontro com os elementos e a realidade do sertão. Durante a Revolução Constitucionalista de 1932, atuou como médico voluntário. Mais tarde, ele foi aprovado no concurso e ingressou na Força Pública. Em 1934, foi aprovado em um concurso para Itamaraty e exerceu diversas funções diplomáticas no exterior, tais como a de cônsul em Hamburgo, na Alemanha, onde conheceu Araci Moebius de Carvalho, que era a Ara, que foi a sua segunda mulher. De volta ao Brasil, em 1951, assumiu cargos no Itamaraty, sendo promovido em 1958 a ministro de primeira classe, cargo correspondente a embaixador. Esse foi um pouco um resumo sobre o Guimarães Rosa, que fez essa obra do Grande Sertão Veredas. E um abraço aí. E eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico e um pouco sobre a obra de Guimarães Rosa. E ao lado da sua atividade profissional, como médico ou como diplomata, Guimarães Rosa nunca deixou de escrever. Tinha também paixão por aprender outros idiomas. Seus conhecimentos nesse campo impressionavam pela amplitude. Falava fluentemente alemão, francês, inglês, espanhol, italiano
e Esperanto, além de um pouco de russo. Lia em sueco, holandês, latim e grego. Havia estudado também a gramática das seguintes línguas: húngaro, árabe, sânscrito, lituano, polonês, tupi, hebraico, japonês, tcheco, finlandês e dinamarquês. E a estreia literária de Guimarães Rosa se deu em 1929, quando a revista O Cruzeiro publicou alguns contos seus, vencedores de um concurso literário da edição. Seu primeiro livro, A Coletânea de Contos Sagrana, foi publicado em 1946 e chamou muita atenção pelas inovações técnicas e riqueza de simbologias. O escritor fez, em maio de 1952, um percurso de 240 quilômetros no sertão mineiro, durante 10 dias, conduzindo uma boiada. Na viagem, anotou expressões, casos, histórias, procurando aprender da forma mais profunda aquele universo com o qual tinha contado desde a infância. Seu intuito era recriar literalmente o sertão, dando voz a seus personagens. Dessa viagem resultou seu único romance, Grande Sertão, Veredas, publicado em 1956 e tido como um dos mais importantes textos da literatura brasileira de todos os tempos. Bom, agora irei passar a palavra à minha amiga Isabel para ela dar continuidade com a história. Boa noite. Olá, boa noite. Meu nome é Isabel. Vou dar continuidade ao que o meu amigo falou. Em 1961, Guimarães Rosa recebeu a Academia Brasileira de Letras, o Prêmio Machado de Assis. Pelo conjunto de sua obra, candidatou-se à Academia Brasileira de Letras pela segunda vez em 1963. Foi eleito por unanimidade, mas não foi empossado imediatamente, porque adiou a cerimônia enquanto o poder lhe dizia ter medo de morrer no dia do evento. Só tomou posse em 16 de novembro de 1967. 3 dias após, em 19 de novembro, morreu subitamente em seu apartamento no Rio de Janeiro de infarto. Agradeço. Boa noite a todos. Grande Sertão Veredas. O título para mim já é impressionante. O árido, o seco, né? E veredas, na verdade, são pequenos riozinhos, né? Mas tem um duplo sentido, veredas. Que veredas também é o lugar onde habita, por exemplo, a sucuri. E nas veredas você pode afundar. É um título que já te dá a ideia dessa duplicidade. E quais são essas duplicidades do romance Grande Sertão Veredas, né? Começa que é um monólogo, mas na verdade é um diálogo. Então, é um homem do sertão contando para alguém que tem óculos e que anota, que pode muito bem ser até um alter ego do próprio Guimarães Rosa. Mas também pode ser um analista que está anotando uma espécie de longa sessão de análise, onde esse jagunço vai tentar entender algumas cenas impressionantes da sua vida, como é que ele entrou no mundo da jagunçagem. A vida desse jagunço, né, é contada desde o seu começo, né, desde que ele era criança. Ele tem um encontro fundamental nessa pré-adolescência com um amigo, que ele faz esse amigo no encontro matriz de toda a obra, quando ele está na barranca do Rio de Janeiro e vai fazer uma travessia de canoa com alguém que o convida para entrar nessa canoa com ele e atravessar o de Janeiro e entrar no Rio São Francisco, no grande e turbulento Rio São Francisco. Essa cena inicial dessa canoinha, onde esses dois meninos estão ali nas águas de um rio de águas claras, de águas mansas, né? Um rio, vamos dizer, da juventude, da infância, entrando no mundo da guerra, que vai ser o que vai acontecer com ele mais adiante no livro. Então ali já prenuncia todo esse grande romance de guerra e amor, que é o Grande Sertão Veredas. Digamos que o Grande Sertão é
O Deus e o Diabo na Terra do Sol, escrito por Guimarães Rosa, em que ele vai mostrar todas as questões ligadas ao acaso da vida, ao destino, se a gente planeja a existência ou não, se a gente tem poder sobre a nossa história, o que é que nos faz desviar dos nossos caminhos. Então, o Grande Sertão é um livro extraordinário porque ele tem um plano psicológico forte, né, da subjetividade dessas personagens, o que é, né, esse ser humano no sertão, vivendo a guerra e ao mesmo tempo fazendo reflexões filosóficas, poéticas, líricas. Puxa, mas é um jagunço poeta, é um jagunço que confronta a sua vida, o seu destino, os seus enigmas, né? A própria linguagem é um sertão. É o sertão das palavras, é o sertão da vida, é o sertão dos sentimentos, dos afetos. Então esse sertão, ele é um sertão físico, metafísico e linguístico também. É um sertão do vocabulário, das palavras, dos significantes, né? Das onomatopeias. A gente escuta o barulho da guerra, a gente escuta o barulho das paixões. Há algo escondido por trás. Mas quando se chega no final e há a grande revelação, e o Reobaldo vê o que se dá ali na frente dos olhos dele, a gente vai entender por que é mesmo que ele disse na metade do livro que ele já tinha contado tudo. A gente precisa ver com olhos abertos, né, para perceber o que está na nossa frente. Então é um livro incrível, né, porque é um livro que trabalha o mito do Fausto, né, antigo na literatura, né, da venda da alma ao diabo. Há um outro mito, e esse eu não posso contar porque senão você revela o fim. E há justamente essa ideia de que talvez exista uma história já escrita e que nós atuamos essa história de um oráculo que nos dá, né, a nossa vida, né? Mas eu acho que o mais extraordinário é o modo como ele está narrado. Na literatura, o como é tudo, né? Não é o que. Talvez a proposta do livro seja das mais radicais, que é entender como é que se narra uma vida que se faz exatamente no momento em que ela está sendo narrada. Ela começa a existir para esse sujeito quando ele começa a encaixar as palavras, encontrar nomes para o que ele viveu. É esse resgate da palavra que faz o sujeito se constituir, faz o sujeito existir. Sem linguagem, nós somos nada. Nós somos seres de linguagem. Nós não existimos fora da linguagem. E o mistério final tem que ser guardado, quem sabe não pode contar para ninguém, porque realmente a surpresa do encontro final é arrebatadora. Arrebatadora, assim, talvez dos finais mais tocantes da literatura brasileira, eu diria.